Olá, eu sou a Modi Malian e este é mais um Life Coach espiritual. Eu trago um tema que eu acho que é muito importante nós sabermos que nós temos poder. E o tema que eu trago para hoje, repita comigo e diga: o poder que está em nós há um grande poder que está em nós. Antes a terra era vazia e sem forma. E disse Deus, se nós voltarmos ao início de tudo, que estou a falar agora de Gênesis, e pode abrir a Bíblia, quem tiver a Bíblia bem próxima, pode abrir a Bíblia e só lermos este pequeno trecho que diz: antes a terra era vazia e sem forma, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus criou o homem e viu que ele não poderia estar só, e disse que era necessário que lhe faça uma companheira, uma adjutora. E assim fez Deus. Só que quando Deus estava no processo da criação do homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Volto a repetir: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que chamou a minha atenção? Ora, vejamos, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, quer dizer que somos primeiro plano de Deus. Você é um plano de Deus. Segundo, temos poder de Deus em nós. E isso para mim é maravilhoso, porque pude perceber que nós podemos todas as coisas. Temos que saber quem somos e o que queremos. Enquanto nós não tomarmos esta decisão, eu falei no áudio passado sobre objetivos bem definidos. Aqui hoje eu quero falar sobre o poder que está em nós. Quanto mais nós sabermos quem somos, eu sei que não é fácil nós reconhecermos, não é, naquilo que nós queremos, naquilo que nós realmente temos a dar, temos a oferecer, porque não basta só olharmos para nós, é necessário também que a gente saiba que nós temos um papel muito importante na nossa sociedade. Mas quando nós temos a certeza de quem somos e o que é que nós queremos, aí as coisas tornam-se mais fáceis. Só que quem somos não tem só a ver com as nossas habilidades, nossos cargos e o papel que desempenhamos na família, mas sim quem somos aqui na Terra, qual é que é a nossa missão e o nosso propósito. Essa é que é a verdadeira questão que a gente tem que colocar. Qual é a minha missão, ou quem eu sou aqui nesta Terra, e qual é a minha missão nesta Terra, e qual é que é o meu propósito. Sabem, muitas vezes eu me confrontava com essa questão, sempre perguntavam: quem é Modi? Quem é Modi? E eu dizia: Modi, a Modi é mãe, a Modi é avó, a Modi é esposa, a Modi é empresária, a Modi é formada. Mas sabem, com o andar do tempo, quanto mais discernimento eu tinha sobre a vida, mais chegava à conclusão que eu sou um ser espiritual vivendo experiências humanas. É verdade, porque Deus diz que nos separou, Deus diz que nos escolheu, e Deus diz que somos filhos, deu-nos o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Então quer dizer que se você tem um poder e autoridade e Deus diz façamos, você tem uma semelhança de Deus, quer dizer que você é um ser espiritual, vivendo aqui experiências terrenas. Daí é que comecei a viver a verdadeira graça da vida e de ser livre. Amém? Quanto mais nós tivermos esta verdade em nós, de certeza, tenho a máxima certeza que ainda que venham abalos, ainda que venham tentações, você vai se manter firme, porque vai descobrir que você é um ser livre. A Bíblia já diz que o nosso Deus deu-nos um livre-arbítrio. Então, é esse livre-arbítrio de você querer ser livre. Porque quando nós percebemos que o que queremos é muito mais do que querer uma casa, querer um trabalho, querer um carro, filhos ou um casamento, nós percebemos que o que mais precisamos é servir ao único Senhor. Trocar todos esses nossos desejos por querer servir a um único Senhor. Servir como obedecer as suas leis.
Amém? Eu não falo de servir no altar, não estou a falar de servir, estou a falar de nós percebermos que nós temos uma missão nesta terra e toda a missão que nós temos, o nome do nosso Deus vai ser exaltado. Por quê? Porque nós estamos para servir a um Deus e não aos homens. Amém? E Deus se usa de nós, claro, para fazer a sua missão. Então, quando nós despertamos isto em nós, começamos a ser livres, começamos a ser pessoas mais amáveis, começamos a ser pessoas mais conscientes daquilo que nós queremos e tornamos mesmo livre para sorrir. A vida torna mais leve, ainda que venham os problemas, mas os teus problemas não serão resolvidos da mesma maneira que resolvias quando ainda estavas no mundo mundano, porque este poder que Deus nos deu é muito mais daquilo que nós podemos ver ou sentir. É muito mais. Então, eu queria mesmo compartilhar esta pequena palavra e dizer que você tem um poder. O poder que está em si é um poder que pode mover montanhas. Descubra o teu propósito de vida. Comece a crer que você é um ser espiritual vivendo experiências humanas que Deus escolheu para você o servir. Então, tudo que você for a fazer, desde o seu projeto de vida, aquilo que é o seu propósito, coloque Deus em primeiro lugar. Saiba que Ele é seu sócio. Em tudo que fazermos, Jesus tem que ser o nosso primeiro sócio. Amém? Tem que ser o nosso sócio. Então, desenvolva isso em si. Treina, devemos treinar, que isso eu falo, sempre digo que é sempre bom falar, incluindo a minha pessoa, porque estamos todos a aprender, estamos todos nos apaixonando por Cristo Jesus. Então devemos levar estas qualidades e colocar em nossos corações e começar a viver uma vida livre, com princípios de Deus, seguindo e obedecendo a palavra de Deus, porque é o caminho mais fácil para nós conseguirmos atingir este poder, entender qual é a nossa missão diante de Deus em tudo que fazemos, porque o nosso Deus, Ele nunca falha. E se hoje você está nessa indecisão, você ainda não sabia quem você é, o poder que está em ti, então reconheça Cristo, reconheça que Ele pode muito bem mover as tuas emoções, a tua forma de sentir e agir, e perceber que você dizendo apenas eis-me aqui, Senhor, Ele vai me encontrar e Ele vai abrindo, vai transformando a sua vida. Medite, fale com Deus, adora Ele, escreva cartas de amor, mas faça isso com toda a leveza e com toda a liberdade, porque maior é aquele que está em nós e nós nascemos para viver o bom e o melhor desta terra. Conforme disse em João 10, eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então há aqui uma declaração que Deus que diz que eu sou um bom pastor e as minhas ovelhas conhecem. E ainda diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então elas me seguem. Amém? Aqui é muito bom e é grandioso. E diz que as minhas ovelhas ouvem. Então quer dizer que nós temos esta sensibilidade de poder, de acesso, de ouvir a voz do nosso Deus. Amém? E ele diz não só ouvimos, mas Ele nos conhece, quer dizer que você é uma pessoa conhecida de Deus. Deus conhece desde a ponta dos teus fios, dos seus cabelos, e Ele diz que me seguem. E eu pergunto, você é aquele que está a seguir? Amém? Você consegue ouvir a voz do seu pastor? Então vamos ouvir a voz do nosso pastor e vamos segui-lo, meditando, orando, teremos mais discernimento para o ouvir e fazer conforme a sua vontade. Então, caros irmãos, eu peço a Deus para que entre na nossa vida, que nos abra o nosso entendimento para que a gente possa ser pessoas mais obedientes e consigamos ouvir a voz de Deus, aquela voz de Deus que transforma, e entregamos todo o nosso cansaço, entregamos toda a nossa preguiça, entregamos tudo aquilo que nos enfraquece a Ti, Senhor, porque acreditamos que o Senhor tem poder para nos transformar e que a gente reconheça o poder que está em nós para que possamos viver em alegria, viver livres, porque, Senhor, nós declaramos que nada podemos sentir. Obrigada por ser este nosso Deus que tem enviado os seus anjos para nos protegerem todos os dias e que o dia de amanhã seja melhor que hoje. A Ti damos com gratidão. Muito obrigada e tchau, tchau.